Categoria de dados. A LGPD ela fala especificamente sobre 3 categorias de dados: dado pessoal sensível e dado anonimizado, que a gente vai falar sobre eles também. Mas é muito comum no dia a dia a confusão sobre esses termos e o que de fato é um dado, o que é uma informação. Até inclusive o conceito de dado, informação, ele é cobrado em algumas certificações de formação de GPO, como a própria formação da Exim, que é uma instituição europeia também, que certifica profissionais dessa área, e outras muito comuns ali acabam exigindo esse tipo de conhecimento. Eu não vou me aprofundar em todos eles, mas eu vou pincelar porque é importante, né, vocês saberem, de fato, diferenciá-los. Então, começando com a categoria de dado, somente dado. Começando, então, com o conceito de dado. Dado, ele é a base para uma informação, tá? Então, 50 mil reais. Se eu passar esse dado para vocês, vocês não conseguem extrair do que se trata num primeiro momento, né? Então, é 50 mil reais de faturamento de uma empresa. Se eu der mais um dado ali, a empresa X, vocês vão ter um pouco mais de elemento para chegar a uma informação. Uma informação, sim, ela diz algo, né? Ela tem um conteúdo entendível, capaz de expressar uma situação. Essa é uma grande diferença e, como eu falei inicialmente, quando a gente estiver falando de dados apenas, se não for possível identificar uma pessoa, ele não é um dado pessoal, então o escopo dele não está sendo regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é uma diferença básica ali. Agora, dado pessoal, sim, é o dado que está aqui categorizado pela Lei Geral de Proteção de Dados e é o dado que um DPO no seu dia a dia tem que ter muito mais cuidado, não é mesmo? Então, dado pessoal, ele está categorizado pela LGPD como uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, qualquer informação que seja possível extrair que uma pessoa está por trás é um dado pessoal. São exemplos: CPF, RG, telefone dessa pessoa, o endereço. Um ponto que gera ainda muita discussão é que dados financeiros, tem muitas pessoas que categorizam ele como um dado sensível, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Na verdade, não, dado financeiro é um dado pessoal. Claro que os danos, né, gerados pelo vazamento de um dado financeiro, ele pode ser muito maior do que se eu vazar ali apenas o nome daquela pessoa, né, uma base com o nome de uma pessoa. Porém, aqui, para todos os efeitos de definição, a gente não está falando aqui das restrições que são aplicáveis no tratamento de um dado pessoal sensível. E já puxando o gancho, o que seria esse tal desse dado pessoal sensível, né? A LGPD, ela define como um dado pessoal sensível qualquer dado pessoal que fale sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde e à vida sexual de uma pessoa, dado genético ou biométrico, né? Então, hoje bastante utilizado por muitas tecnologias por aí, e quando vinculado, claro, a uma pessoa física, né? Então, esses dados sensíveis, eles são definidos como sensíveis porque eles são passíveis de gerar discriminação para as pessoas e também porque o vazamento, né, a exposição desse tipo de dado, ele traz muito mais danos às pessoas do que, como eu falei, é somente a divulgação do seu nome, né? Então, justamente por isso, a LGPD ela é muito mais restrita com a forma pelo qual as empresas podem estar utilizando esse tipo de dado. Então, nós vamos ver adiante as hipóteses que legitimam, né, o uso de um dado pessoal por uma empresa, enfim, por um profissional liberal. E toda vez que a gente estiver falando aqui de dados sensíveis, o nível de segurança a ser aplicado, ele tem que ser mais complexo, né? Ele tem que ser dado uma devida atenção, seja em termos de segurança, restrição de quem pode ter acesso a esse tipo de informação. O oposto de um dado pessoal seria um dado anonimizado, que é um dado que é definido pela LGPD como um dado relativo a um titular que não possa ser identificado, né? Considerando a utilização de meios técnicos, razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Essas palavrinhas, elas são bastante importantes quando a gente está tratando aqui de anonimização de dados. O processo de anonimização de dados pessoais, ele pode se valer de diferentes técnicas para descaracterizar ali, né, que tem uma pessoa por trás daquela informação. Então, por exemplo, supressão, generalização, randomização e, um dos mais famosos aí, eu diria, pseudonimização. O processo de anonimização de uma base de dados, ela é sim recomendada pela Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive,
e muito reforçada como uma medida de segurança até para várias empresas. Então, é uma medida que sempre que possível, ela é recomendada, mas tem alguns aspectos aqui que eu vou citar para vocês que muitas vezes poderiam inviabilizar o uso dessas técnicas. Então, antes de sair sugerindo para os clientes, anonimize tudo, né? A gente tem que ter conhecimento sobre alguns requisitos que é importante considerar. A LGPD não fala especificamente sobre eles. Muito provavelmente a NPD ela vai dispor de padrões mais específicos de anonimização em algum momento. Mas a gente já tem algumas características aqui que é interessante considerar quando a gente está falando de anonimização de dados. E anonimizar uma base de dados é sim muito recomendada, inclusive a própria LGPD estimula o uso desse tipo de técnica, porém tem alguns pontos aqui que tem que ser considerado antes que um profissional de proteção de dados saia sugerindo anonimização ali de todas as bases, enfim, né? Então, nem sempre isso é cabível, ainda que isso se apresente como uma medida de segurança muito interessante, porque atenua riscos, né? Por exemplo, na exposição de uma base de dados que esteja pseudonimizada, né? O dano gerado é muito menor, né, para uma empresa. Então, sempre que possível, é sim uma medida interessante, principalmente porque também quando a gente está falando de uma base anonimizada, a gente está afastando aqui a aplicação direta da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é aplicável para o contexto de utilização de dado pessoal. Se eu não consigo identificar uma pessoa por trás de uma base de dados, eu não estou aqui falando, né, da aplicação direta da lei. Então, é sempre muito recomendado, inclusive para estudos estatísticos, né, um exemplo ali de medida, de processo que pode demandar e fazer muito bom fruto, né, da anonimização de dados, mas como eu falei, nem sempre isso é possível. Há uma grande discussão teórica sobre o processo de anonimização de bases de dados, inclusive. Então, muitos especialistas, eles defendem a impossibilidade de se chegar, de fato, à anonimização, ou seja, né, anonimizar de modo de que não seja reversível, né, identificar uma pessoa por trás daquela base de dados. A gente não vai entrar nesse mérito agora. O que eu vou focar aqui para vocês é sobre a preposição de um filtro de razoabilidade para a gente identificar o quão tolerável, quão razoável são os riscos de reversão, né, de uma base anonimizada. Então, isso a LGPD, como eu falei, ela não fala especificamente sobre isso, mas dando uma pequena aprofundada sobre esse assunto, é importante que antes de se recomendar a anonimização de dados, que tem muitas vantagens, como eu citei algumas aqui para vocês, a gente possa entender alguns aspectos, tá? Então, primeiro, de uma forma mais objetiva, o estado da arte dessa tecnologia, né, se essa anonimização ela seria tecnicamente possível, o custo e o tempo são 3 medidas aqui que são sempre recomendáveis de estar se analisando antes de sugerir, né, de impor a anonimização de alguma base de dados. E também, numa análise um pouco mais subjetiva, verificar quem que é o agente de tratamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses termos, agente de tratamento, quem são essas figuras da LGPD em seguida também. E se essa empresa, essa instituição, ela dispõe mesmo de meios técnicos para reverter esse processo de anonimização. Eu recomendo muito um artigo do Bruno Bioni falando sobre anonimização em uma revista, que ele até inclusive passa um fluxograma para análise, para entender se é recomendado ou não esse processo, né? Esse filtro de razoabilidade que eu comentei aqui com vocês. É muito interessante, vale muito a pena a leitura tanto do artigo quanto acompanhar, né, ter no dia a dia como uma ferramenta esse filtro de razoabilidade. A gente espera que a gente tenha mais elementos sobre isso muito em breve, porque muito embora possa parecer que não no primeiro momento, tem sim muito impacto prático isso, sobretudo numa perspectiva de grandes bases de dados, então é um assunto ali que vale se aprofundar também. Então, na área de